Shalom a todos. Para nós é motivo de alegria poder compartilhar com vocês o conhecimento que Yahushua Homer Hushai tem nos permitido saber. Eu apresento para vocês aqui o líder mundial do quinto período, né? Esse período ele não recebeu o nome de império por ser um período curto, mas ele tem o nome exatamente de um período em que governa duas bestas. Apocalipse capítulo 13. E aqui nós temos a besta do nosso tempo, tá? Que é exatamente o Papa Francisco. De uma tradição de papas, Papa Francisco, nessa contagem, pelo conhecimento que tenho da enciclopédia MP, se não me engano, ela diz lá que na história dos papas nós estamos com 286 papas até hoje. E exatamente o Papa Francisco ele está no último lugar. É um homem rústico, tá? Para ele estar aí, o Papa Bento Leão simplesmente entregou os pontos. Ele não aguentou tomar a dianteira, porque ele não era um cara enérgico. Era um papa meio, digamos assim, meio borocochô, meio frouxo. E o certo é que quando ele ficou sabendo das profecias finais, o que teria que acontecer, ele foi e renunciou ao cargo. E aí vem um cara que é duro, tá? Chamado Francisco. Esse argentino, ele não é brincadeira, tá? Sutil, perspicaz, observador, e ele vai cobrar, porque a missão dele é uma missão muito perigosa, porque ela está entre aparência. Essa missão dele está entre a besta que vi, parecia com um cordeiro, mas falava como um dragão. E para você fazer esse joguete de aparência de cordeiro e falar como um dragão não é fácil. Foi isso aí que Bento XVI não aguentou. Ele sabia muito bem que o primeiro passo que ele ia ter que fazer era uma traição contra seus liderados. Por aí ele já viu que não ia ser fácil. Ele temeu pela sua vida. Por que ele temeu? Olha, conhecendo a maçonaria sem ser maçom, mas conhecendo pela profecia como eu conheço, ele temeu ser morto. Pois é, ele temeu ser morto. Esse homem, ele realmente entrou numa muito difícil. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês minuciosamente o porquê. O papado, ele é líder mundial, ele é líder da maçonaria e ele é líder também, deixa eu dizer para vocês, do catolicismo, tá? Mas, em geral, ele é líder de todos os movimentos espírita, católico e protestante. E a maçonaria não fica atrás. Ele é o grão-mestre 33, líder mundial. De forma nenhuma alguém pode liderar acima dele. Porque na profecia diz claramente que essa besta, poder, ele é exatamente o último governo mundial. Então, eu quero dizer para vocês que a profecia aponta exatamente para uma tomada agora no fim, exatamente do lastro monetário. Esse lastro monetário, como a gente já comentou nos outros áudios e vídeos, ele foi dado ao protestantismo em 1929, com a afinidade de que esse poder protestante se unisse também ao poder católico e ao poder espírita. Bom, foi aceito e assim o Papa passou esse poder, o poder religioso, o poder político e o lastro monetário para o protestantismo. O protestantismo em si se divide em duas partes, maçons
e pastores protestantes, sendo que os pastores também podem ser maçons. E assim a história continua. O protestantismo pegou exatamente essa coordenação e continuou fazendo as suas perversidades políticas. Imagina que nós estamos no ano de 2021 em um calendário adulterado chamado calendário gregoriano. Mesmo assim, a política velha, rabugenta, ladrona, perigosa, que está morrendo agora, eles querem sobreviver, eles querem dar continuação com essa política desumana, mas nós estamos vendo aí a luta contra ela, e essa luta já é fato, já é vencida, porque o Papa tomou nas mãos dele e está abatendo exatamente aquilo que ele manda, tá? Porque a maçonaria também é de conveniência do nosso governo mundial, o Papa. Então, um dos motivos pelo qual o Papa Leão temeu foi esse aí, porque essa é uma das maiores brigas entre papado e maçonaria. É tão tal que nós estamos vendo aí os maçons, os da toga lá do STF, os que estão dentro da Câmara dos Deputados, os que estão dentro do Senado, eles estão na maior luta exatamente para não querer mudar essa política maldita. O presidente que nós temos hoje, chamado Jair Messias Bolsonaro, segundo me consta, ele também é maçom, só que ele não é do 33º grau. E esse foi o motivo dele ter levado uma baita de uma facada. Era para ter matado. Mas o açougueiro maldito não teve a permissão do Criador para tirar a vida do nosso presidente. Então hoje é fácil você olhar para a profecia e enxergar o que está acontecendo. Por quê? Porque o juiz Moro foi implantado no governo de Bolsonaro? Porque foi implantado um outro elemento chamado Mourão? Vamos ficar sabendo de tudo isso. Isso trata-se de você olhar e conhecer quem são essas pessoas. Mourão é exatamente um maçom do 33º grau também, por isso ele se expressa tão bem. Juiz Moro é outro maçom do 33º grau, se expressa meio ruim, né? Mas é a dicção dele que é ruim mesmo. O vocal dele eu acho péssimo, mas ele tem a faixa de grão-mestre também. Por que é que você acha que Michel Temer entrou no carro da Polícia Federal e na metade da estrada foi parado o carro, ele desceu e foi tirado as algemas do braço dele? Exatamente, maçom do 33º grau, grão-mestre. Por que você acha que Zé Sarney já pintou, já bordou e já chegou até a dizer que desconhece um homem que coloca a pulseira de aço nos punhos dele? Grão-mestre do 33º grau. E assim consecutivamente. Por que você acha que a Globo dominou até um dia desse, 3 anos atrás praticamente, e era considerada a maior, o terceiro lugar do mundo? Exatamente, a Globo é maçônica. O dono dela, Roberto Marinho, era maçom do 33º grau, acadêmico da Academia de Letras, ocupava uma cadeira cativa. Então, e assim eu não vou dar exemplo de todos eles que são, mas dentro do STF, eles são maçom do 33º grau. Todos esses políticos malditos, ladrões, corruptos que estão aí, eles estão exatamente apadrinhados pela OAB, tá? Ordem dos Advogados do Brasil, que a maioria são o quê? Maçons do 33º grau. Então veja bem, esse centrão que está aí, se você quer saber, foi o que fez o Papa
Bento XVI tremer. Foi eles que fizeram exatamente, não posso dizer 100%, porque eles botaram um idiota para dar uma facada no presidente. Porque o presidente Bolsonaro, ainda que seja um maçom, ele não é do 33º grau. Ele tem respeitado esse clero maçônico, mesmo na altitude que ele está, ele tem respeitado. Mas ele não tem o grau do 33º grau, senão eles respeitariam ele também. Foi isso que fez esse presidente levar essa facada. Era para ter dado fim à vida dele. E assim eles continuariam com o joguete deles. Mas esse homem militar, honrado, que recebeu o poder do Altíssimo em sua vida e tem uma característica especial para suportar as aflições que ele tem suportado, ataque à família dele, aos filhos, e ele tem suportado. Tudo isso aí tem a mão de Yaohurim por trás disso. Então eu quero dizer para vocês, com certeza Bento XVI soou frio quando ele viu que teria que tirar exatamente o lastro monetário da mão da maçonaria, que teria que tirar exatamente a coordenação mundial, que era eles quem faziam, tá? Quando ele viu isso, ele disse: não é para mim não, não vai dar para mim não. Então foi selecionado esse homem aí, da carinha de homem alegre, satisfeito, mas isso é duro. Isso é mais duro do que Frei Edmond de Fenemeu. Ele tomou a frente. E ele procurou um cara muito mais duro do que ele, que não tinha nenhuma prática política, chamado Donald Trump, um dos caras mais ricos do mundo. E ali fez a sua parceria, fez do Donald Trump um político, coisa que ele não tem um pingo de prática, mas tem aprendido a se tornar um cara mais humano depois que se juntou em parceria, quer dizer, governo dos Estados Unidos da América do Norte, em parceria com o governo mundial, e agora é passado o plano do qual o Papa Francisco sabe que tem que executar. A besta tem que agora falar, parecer com um cordeiro, mas ser dura, determinada como o dragão imperial. O que quer dizer isso? O dragão imperial era o Império Romano que matou nossos queridos do período de Éfeso até Filadélfia. Agora essa besta que também é governo mundial, ela vai fazendo esse trabalho também, mas parecendo que ela é o cordeiro. O cordeiro é o símbolo de Yahushua HaMehushai. E agora eles trabalham em paralelo os dois, as duas bestas. Mas o que vai sair por trás disso? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe. Mas o que vai sair por trás disso é exatamente uma grande maldade. Com certeza eu vou voltar a falar mais desse assunto depois, porque tem outro áudio para se fazer, para encaixar outros detalhes que não dá para encaixar nesse, porque eu tenho que apresentar exatamente as duas bestas, tá? Aliás, é a liderança espiritual, como eles falam, tá? E tenho que apresentar também o líder do protestantismo nos dias atuais, e tem que apresentar o líder, o criador do espiritismo, para que vocês saibam como esses três elementos estão trabalhando paralelos, tá? Até porque o espiritismo ele nunca deixou de trabalhar da forma dele, porque no tempo do Império Romano não tinha catolicismo, era exatamente o espiritismo sanguinário que mataram nossos irmãos de Éfeso até Filadélfia. E assim, quando o catolicismo aconteceu, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, lá diz que a besta recebeu uma boca, quer dizer, um sistema, né, que proferiu o quê? Arrogância e blasfêmia. Foi aí o nascimento do catolicismo. Mas o espiritismo já vinha predominando
tá? Na pessoa do Império Romano. É tão tal que o dragão asiático representa Império Romano, representa exatamente o dragão Satanás, representa o Espiritismo e tem outra coisa que ele representa também. São 4 representações que esse dragão faz, tá? E o Império Romano era exatamente o instrumento usado por Satanás que executou os nossos queridos irmãos. Eles são chamados de mártires. Eles são chamados, eles foram martirizados. A morte deles foi igualmente a morte de Yahushua ou Mehushai. Alguma delas até pior. Mas esse poder espírita, ele comandou até 1929, na pessoa dos imperadores, tá? Não era imperador, mas era um general chamado Benito Mussolini, que passou para o papado os 44 mil hectares, passou também o poder político, passou o lastro monetário do ferro e passou também o sistema religioso. O papado, por sua vez, em harmonia com o sistema maçônico, passou tudo isso aí para os maçons. Os maçons agora, levados por Lutero, que criou o estudo que forma padre, pastor e pai de santo, ele realmente deu aos pastores o poder religioso, que é o que nós estamos vendo hoje aí na figura de quem? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o que nós vamos falar daqui para frente. Tendo eles agora o poder monetário na mão deles, a maçonaria, fizeram o seguinte: estenderam o CNPJ, que isentou o sistema religioso de devolver impostos a César. Porque nesse momento César é a maçonaria. E o sistema protestante pastoral, eles cobram muito mais do que o imposto. Eles cobram exatamente dos seus liderados, súditos, eles cobram 10% de tudo que eles pegam. Isso é uma barbaridade. Sem falar que eles podem meter a mão no tesouro, porque os irmãos dele, os maçons, permitem eles fazer isso. Mas eles não dão nada a ninguém, a não ser aqueles que eles cativam para se tornar maçons junto com eles. A esses eles beneficiam. Mas o pobre, ninguém tem clemência de pobre, pode chorar lágrima de sangue. Pastor não dá nada a ninguém. Quando você vê um pastor dando alguma coisa para alguém, sai de perto. Sai de perto porque a facada vai ser grande. Sempre por interesses pessoais. Então, queridos, presta bem atenção que eu falei agora aí do papado. Vou falar um pouco aqui do presidente hoje do sistema protestante mundial. Eu quero dizer para vocês que muita gente que vai ouvir esse áudio ou vídeo vai estranhar eu estar falando dessa forma com esse povo. Porque as pessoas têm o sistema adventista com uma classificação super especial. E é claro, admito que sim. Em tratando-se de materialismo, é com eles mesmos, tá? Esses pastores, eles são formados muito mais em, como se diz, economistas, tá? Do que em homens que se preparam para cuidar das necessidades, das ovelhinhas caídas. Eles são homens que não têm piedade de ninguém, não. É só aparência. Eu vou contar uma história aqui para você. Trabalhei como obreiro em Rondon do Pará. Trabalhei também em Anapur. Foi em Anapur que aconteceu uma cena muito chocante comigo. Mas eu vou contar antes a de Rondon. Em Rondon do Pará, quando eu me converti na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estava tão certo de que essa igreja era a igreja certa que eu não me preocupei mais com mais nada a não ser
procurar fazer aquilo que eu era ensinado que tinha que ser feito, que era levar a mensagem de vida para as pessoas. Certo dia eu fui comprar um remédio na farmácia, eu estava meio abatido, sem condição financeira. E eu fui comprar um remédio na farmácia, fiado. Quando eu saí de lá com o remédio, cheguei no mercado municipal, eu encontrei um cidadão esmolando, pedindo esmola. Ele estava com uma tosse tão feia. E eu sentei perto dele, me compadeci dele, me sentei perto dele, comecei a conversar com ele. E aí ele me contando a situação dele. E eu me conduí, fui na farmácia de novo, comprei um xarope para ele. E aí conversando com ele, pregando para ele, ele me convidou a ir visitar a família dele. E aquilo era um dia de quarta-feira. À noite eu fui para a igreja. Cheguei na igreja muito animado, porque eu tinha conversado com esse homem. E esse homem me convidou, esse esmolé me convidou a ir visitar a família dele. Eu já tinha até ido lá na Vila Miranda, em Rondônia do Pará. Eu já tinha ido e estava muito alegre, porque eles me receberam tão bem, com a pobreza que eles tinham na casa dele, a esposa dele e ele. E eu preguei para eles lá. E eu cheguei naquela alegria na igreja, chamei a atenção do pastor, então eu me lembro, pastor Manuel Mariano de Carvalho, pastor que me batizou, que foi batismo, que não foi imersão, foi batismo. Então, ele simplesmente, chamei a atenção dele, pastor, eu tive hoje com uma pessoa tão necessitada, e fui contando lá do esmolé. Eu contei para ele que tinha encontrado com ele no mercado e deu um jeito de comprar um remédio para ele. E ele me convidou para ir visitar a casa dele, a família dele. E eu fui. Quando cheguei lá, me trataram tão bem, humildemente, aquela casinha e tudo. E o pastor simplesmente olhando nos meus olhos. Mas havia uma repreensão. E eu, naquela alegria, quando eu terminei de contar para ele aquela história que me emocionava, tocava no íntimo do meu coração. Porque ali eu tinha dois motivos. Um era estar socorrendo aquele necessitado e o outro era alguém que me deu atenção. Era um esmoléu, mas imagem, semelhança de meu rei. E ele olhou para mim, o pastor olhou para mim e disse, pronto, agora eu já vi que vai encher a igreja de esmoléu. Disse isso e se afastou-se de mim. E eu fiquei matutando comigo mesmo o que ele quis dizer com isso. Queridos, a aparência é grande demais no meio desses homens. Esses homens não têm coração. Esses homens se emocionam com as suas histórias, mas não se emocionam com a necessidade das pessoas. Tá? Para tocar naquele coração de bigorna que eles têm, é preciso o iceberg de gelo do Polo Sul todinho. E ainda não consegue. Porque eles não sentem nada, eles são trabalhados para serem intocáveis. Mas a aparência é demais. Essa coisa ficou na minha mente e até hoje não saiu. Deu ver ele falar aquilo. Poxa vida, mas eu que tinha um pensamento de que aquele homem era benéfico, que aquele homem era bondoso para com as pessoas, e agora ele mostra, na minha frente, ele mostra um repúdio a um homem que simplesmente por ser esmolé era rejeitado pela igreja. Aquilo me judiou. Queridos, aqui está o Ted Nilson. Esse é o presidente da igreja mundial. Em Anapu, dessa vez é uma história com um pastor, um Hessen, um pastor que tinha acabado de se formar no seu primeiro ministério. Ele tinha os mesmos enganos que eu tive na minha vida. Ele agora achando que porque ele era pastor, ele ia ser tratado humanamente. Se não me engano, ele estava em Conceição do Araguaia, e lá ele teve que fazer a casa pastoral. E fez com muito agrado. Satisfeito, tudo, fez a casa do jeito que é isso. Mas, para desconto de pecado,
Quando ele terminou de fazer da casa, a associação transferiu ele de Conceição para Anapu. Ele não teve nem o privilégio de saborear o, a inauguração da casa. Chegando em Anapu, apresentaram para ele uma casa ridícula, à vista da que ele tinha feito para a família. Ele fez com tanto raviolo, né? Amor, como eles dizem. E agora foi para uma casa que o banheiro não funcionava, tudo era ridículo, o quarto de dormida era ruim. Essa casa estava em construção. E ele ficou aborrecido, e a igreja não recebeu ele com bons olhos. E ele se apegou-se com um clube de desbravador, passou a gastar até o dinheiro dele fazendo viagem com um clube de desbravador. Mas ele não sabia que até aqueles jovens eram frios. E eu tentei fazer amizade com esse pastor, e ele era duro, na realidade parece que ele estava com medo. A liderança da igreja não gostava dele, não gostava da mulher. E eu dando conselho para eles: rapaz, vocês param com isso, rapaz. Vocês têm que respeitar o pastor, vocês têm que cuidar do pastor, é o pastor que veio para vocês. E aos poucos eu fui me aproximando dele até que eu conquistei a confiança dele. Isso foi maravilhoso para mim, porque o homem parecia ser um bicho dentro de uma toca, sem confiar em ninguém. Chegou o período de fazer as conferências e ninguém deu a mão para ele. Foi lá, dei a mão, fiz conferência. Ele não sabia de nada, coitado, era novo. Ele mora lá em Belém, esse pastor. E um dia ele me fez chorar, porque eu fui atrás do ponto para fazer conferência para ele. O irmão se negou que não dava. Eu rodei na cidade toda e não achei um ponto. Voltei, me humilhei para aquele irmão. Ô irmão, faz isso não, irmão. Vamos ajudar o pastor. E o irmão abrandou o coração e permitiu que ele fizesse aquela conferência ali. Eu já tinha arranjado um ponto para mim lá no bairro que eu estava morando, chamado bairro Jardim São Luís. E ajeitei o ponto dele. Na realidade eu coordenava um grupo lá no bairro Jardim São Luís. Aí eu ajeitei o ponto dele, ajeitamos som, tudo para ele. Não ficou muito animado. Aí ele passou a conversar comigo, a liderança da igreja foi odiar mais ainda ele, porque a liderança da igreja também não gostava de mim, porque eu sabia fazer as coisas e ele não sabia. Até no dia que chegava alguém, ou que saía, a igreja ia para outra cidade, como uma vez foi para Pacajá, e lá eles tiveram que se humilhar e pedir para mim pregar, porque eles não sabiam pregar. E lá tinha juiz, tinha tudo, eles se envergonharam. Eu tive que ir para a plataforma fazer a pregação. E aí eles se humilhavam. Tinha que se humilhar, porque eles não sabiam, mas eles não gostavam. E também não queriam a amizade da gente. E quando o pastor fez amizade comigo, foi ruim para eles. Eles não gostaram, passaram a odiar. E ali nasceu uma grande amizade entre mim e o pastor Edivaldir. E naquele dia, já terminando as conferências, ele chegou para mim e disse, eu fico até me dá vontade, dá vontade de chorar. É a humildade dele. Ele chegou e disse para mim assim, irmão Expedito, o que foi pastor? Oi, irmão Expedito, eu não sei fazer apelo, irmão Expedito, tá chegando o dia e eu não sei. Eu digo, não se preocupa não, pastor, Jesus vai fazer. Era no tempo do Jesus. Jesus vai colocar as palavras em tua boca. Não, irmão Expedito, vamos fazer um negócio. Vamos fazer alguma coisa por si me ajudar. Digo, pastor, eu faço o que for possível. O que for necessário a gente faz, não se preocupe não. E aí o que acontece? No dia de fazer o apelo lá, eu fui pregar para ele. E aí preparei o sermão de apelo e estava lotado lá. Ninguém tinha tomado decisão de batizar ainda nas pregações dele. Eu não pregava tão ruim não. Mas aí eu fui. Tá bom, pastor, eu vou. Deixei um irmão fazendo lá onde eu estava e fui.
Quando cheguei lá, estava lotado. Ah, meu irmão, fiz a pregação. Quando eu terminei a pregação, eu não lembro nem quantas pessoas foram para frente, mas foi de 17 pessoas para cima. E quando ele viu aquela cena, ele não achou o que fazer, correu até onde eu estava e me deu um abraço. Aqueles irmãos passaram a odiar mais ainda aquele pastor. E eu falei para ele: pastor, eu te sou muito grato por essa amizade bonita que tu tem comigo, mas não faz isso no meio desse povo não, que eles vão te odiar mais ainda. E foi verdade. Eles não acharam o que fazer, pediram a cabeça do pastor na associação. Repudiaram o pastor, que não queria mais o pastor lá de jeito nenhum. E o pastor estava crescendo, eu estava ajudando. E o batismo foi bom ali. Para quem trabalhava com batismo ali, eu já tinha prática. Fiz o apelo lá onde eu estava também. Eu sei que deu um bocado de batismo, não lembro mais nem o tanto, mas foi bastante. E eles, em vez de ficarem satisfeitos e alegres, foi perseguir o pastor. Algum dia depois eu estava em casa quando eu vi passar o carro dos ministros adventistas. Secretário, o secretário, o tesoureiro e mais um outro. E eu peguei o meu fusquinha e corri para a casa do pastor. Quando eu cheguei lá, já tinha derramado tudo. O pastor estava desgostoso e quando esses homens chegaram, ele, em vez de fazer uma aparência, ele foi sincero, foi contar a situação dele e dizer o repúdio que ele estava. Então, o que foi que eles fizeram? Pedir a credencial dele. Quando eu cheguei, o pastor estava na cozinha e os 3 pastores sentados na sala. Me parece que ele tinha que preparar alguma coisa para eles, um suco. E eu cumprimentei ele, os 3 pastores, cumprimentei daquele jeito, mas já sabendo que eles tinham estragado tudo. Entrei na cozinha e perguntei: e aí, pastor, como foi? Ele disse: ô irmão Expedito, eu acho que eu derramei tudo. Eu acho que para mim parece que chegou o fim da minha carreira de pastor. Aí eu: o que foi que você falou, pastor? Ele falou: pastor, por favor, pastor, você tinha que ter recebido esses homens com um sorriso de um canto da boca ao outro. Tudo tá bem, tá às mil maravilhas, você tinha que ter feito isso. Ô rapaz, ô irmão Expedito, faltou esse Expedito. Pois é, rapaz, por favor, você foi contar caso que você não gostou da casa, você foi contar o desprazer que você tá no campo, rapaz. Você quebrou tudo para você, realmente. Eles tiraram a credencial do pastor. Aquilo foi cruel, muito cruel, porque foi desumano, foi muito desumano. O pastor tinha gastado o dinheiro todo dele com os desbravadores, estava sem condição monetária. E daí, de qualquer maneira, eles mandaram um carro vir pegar a mudança dele, mandaram outro pastor lá para o distrito. Esse era ruim, viu? Porqueira. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Ele foi embora para Belém, por meio da família dele lá, mas agora sem salário, e ele foi ter com o presidente da União. Contou a situação dele, disse: eu não quero nem, pastor, presidente, que o senhor me bote de volta não. Eu quero que o senhor me dê uma condição para mim terminar de fazer, de terminar o meu curso estudantil, para eu poder continuar sustentando a minha família. Ele me contou essa história com lágrimas nos olhos. Aquele pastor olhou bem no rosto dele, no olho dele, e disse: a igreja não tem nada com você nem com a sua família. Nada, nada mesmo. Ele baixou a cabeça, a lágrima rolou, e aquele pastor duramente disse: vamos fazer uma oração, irmão. Ele levantou, olhou para ele e disse: uma oração sua, pastor? Obrigado, pastor, mas não vai servir para mim não. E saiu com a lágrima descendo no olho e foi embora. Eu visitei ele algum tempo depois lá em Belém, fui na casa dele. Estava bem com a família dele, tudo, mas se esforçando.
Pastor Edivaldo, eu não sei. Eu acho que eu indo em Belém, eu vou dar uma visitada nele de novo. Porque para mim é um amigão, né? Foi o único pastor que... Mas ele não era nem pastor ainda, não. Ele não sabia fazer maracutaia, não sabia nem falar com aqueles espertos. Então, queridos, aí está o Ted Wilson, o presidente da Associação Geral dos Adventistas. Eu quero dizer para vocês que esse sorriso aí não se engane não, viu? Não é nada bom. E agora eu vou falar para vocês sobre um pouquinho só sobre esse espírito aqui, porque esse áudio eu vou ter que voltar com outro áudio para concluir o objetivo desse aqui. Porque o objetivo desse áudio aqui é exatamente apresentar para vocês o que é o ecumenismo. E aqui não deu de eu apresentar. Então eu tenho que voltar para mostrar para vocês. Esse aqui é o homem que comanda o protestantismo mundial, Ted Wilson, não esqueçam disso, tá? Porque esse sistema ele se divide em catolicismo, espiritismo e protestantismo. E aqui está agora para vocês o homem responsável pela liderança do espiritismo. Tudo que vem do espiritismo está encabeceado nele, Allan Kardec. Essa é a fera, tá? Muita gente quer questionar, quer dizer que o espiritismo de Allan Kardec é diferente da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Não, nego, não é não. Espiritismo ele só tem uma fonte. Onde se diz espírito, é espiritismo, tá? A derivação vem exatamente da letra é de espiritismo. Então, esse aí é o homem que é o que tem livros e mais livros. E aqui eu vou encerrar esse vídeo dizendo para vocês que esses três espíritos de Apocalipse 16, 13 e 14 nós vamos mostrar no próximo que é aqui que se formou o ecumenismo, e nós temos que saber o que é ecumenismo, porque aí fora eles dizem que o ecumenismo é a união da igreja, união das igrejas, e não é assim que a gente vê o ecumenismo, tá? Nós queremos explicar bem melhor para todos vocês. Fica na Emuná do Criador, Aminaúri.